Davi começa o Salmo 142 dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao meu Deus. Se tem uma coisa que me rói por dentro, é ver pessoas ficarem repetindo rezas, palavras decoradas. Gente, isso não leva a nada. São palavras vazias, coisa que não tem sentido algum. Se eu quero que Deus me abençoe, eu tenho de falar com Ele qual é a bênção que eu estou precisando. Eu não tenho agora que pegar um terço e ficar rezando, ficar repetindo palavras que não dizem o que há no meu coração. Também eu não tenho agora que pegar também na Bíblia uma oração daquelas pessoas que foram abençoadas no passado e ficar repetindo aquilo. Por exemplo, Ana orou para que Deus lhe desse um filho, porque ela era estéril, e Deus lhe atendeu. Ela fez um voto com Deus dizendo que se ele desse um filho a ela, ela iria consagrar esse filho para Deus. E assim foi feito. Agora eu não vou pegar a oração dela e ficar repetindo, não é o meu caso, eu não quero ter um filho. Também você não deve fazer isso, a não ser que você também queira engravidar. E ainda assim você não tem que repetir as palavras dela e nem fazer o voto que ela fez. Você tem que pedir a Deus o que você quer com as suas palavras, expressando qual é o desejo do seu coração. Porque o que importa para Deus não são as palavras que nós vamos dizer, mas sim o desejo sincero do nosso coração. Ele entende a nossa oração. E Ele nos atende quando nós somos sinceros e dizemos a Ele o que nós queremos e precisamos que Ele faça. Não temos de imitar a oração de ninguém. As nossas palavras têm que exprimir aquilo que há dentro de nós. Então não imite a oração de alguém para ser abençoado, porque Deus olha o interior do seu coração, para ver qual é a sua real vontade. A oração, ela pode até parecer com de outra pessoa, mas as palavras têm que sair do seu coração. Quando você for orar, ore de acordo com aquilo que você entendeu pela palavra de Deus. Aquilo que você entendeu quando você ouviu a pregação, quando você leu a Bíblia, aquilo que você entende que é a vontade de Deus para a sua vida, então você ore. E quando você orar, fale do seu jeito. Não tem que imitar ninguém. O Senhor é seu Deus, tanto quanto Ele foi ou é de qualquer pessoa que agiu sobre a palavra dele. No versículo 2, Davi disse: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Não importa o que você tenha sofrido, porque Efésios capítulo 4, versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando as ofensas vêm de pessoas que nós amamos, elas nos machucam muito. Quando é qualquer um que nos ofende, a gente até consegue deixar de lado, mas quando a ofensa parte daquela pessoa a quem nós queremos bem, isso nos maltrata, nos dói por dentro. Mas se nós mantivermos isso no coração, essa lembrança vai nos fazer padecer muito mais. Então não vale a pena alimentar esse ressentimento. Não é bom ficar remoendo o caso, porque isso só aumenta a dor. Ninguém faz mal ao seu semelhante por acaso. Quando uma pessoa nos ofende, ali está um mensageiro de Satanás, que veio para nos causar o sofrimento. Enquanto não expulsarmos de dentro de nós o ressentimento, a mágoa, nós permaneceremos sob a influência daquele espírito. E isso vai nos causar cada vez mais mal, porque está escrito que um abismo chama outro abismo. Então a melhor saída para viver bem é você expor as suas queixas ao Senhor. Davi entendeu isso. Ele percebeu que o mal que o ressentimento poderia lhe causar era muito grande. E do que é que Davi estava ressentido? Do fato de Saul estar querendo matá-lo. Davi era genro de Saul. Saul era o rei de Israel. E ele havia dado a sua filha em casamento a Davi quando Davi matou o gigante Golias, livrando o povo de Israel da afronta causada pelos filisteus.
Davi nunca fez mal a Saul. Pelo contrário, Davi sempre o respeitou e tinha uma grande estima por ele. E por que é então que Saul procurava matá-lo? Porque Saul estava sendo usado pelo diabo. Satanás queria destruir Davi porque sabia que dali, anos mais tarde, haveria de vir o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, mas ele veio como homem, e como homem ele era descendente de Davi. Depois você pode ver a genealogia de Jesus no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Mas então, continuando aqui, Davi se sentiu grandemente magoado, porque Saul queria matá-lo. Mas ele conheceu que isso não vinha de Saul, mas vinha do diabo. E ele tratou então de colocar tudo diante de Deus. Ele derramou toda a sua queixa diante do Altíssimo. Conforme ele disse: derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe toda a minha angústia. Não há outra forma de você se livrar do demônio da mágoa se não for desse jeito. Sempre que houver alguma mágoa, alguma tristeza tentando dominar você, faça o mesmo. Não deixe a tristeza te dominar, porque ela é uma semente maléfica, a qual produzirá frutos diabólicos. Os conselhos de Deus são para o nosso bem, e aquele que for sábio, ele dá ouvido ao que a palavra de Deus ensina. Versículo 3. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Meu querido, minha querida, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Deus, ele então atenta para nós, para o nosso sofrimento. Davi disse: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Não que Deus não conhece os caminhos do homem, mas Deus atentou para Davi naquele momento que o espírito dele estava angustiado nele. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus atenta para nós. Ele olha para o nosso sofrimento. Ele vê o que se passa no nosso íntimo. Não que ele não saiba, Deus sabe tudo, ele vê tudo. Ninguém esconde nada dos olhos de Deus. Mas no momento em que nós buscamos a face dele, é que ele se volta para nós e se coloca ao nosso dispor para nos ajudar e nos abençoar. Então Davi está dizendo aqui: quando o meu espírito estava angustiado em mim, conheceste a minha vereda. Quer dizer, quando ele buscou ao Senhor do fundo do seu coração, quando ele orou com o espírito mesmo, se abriu com o Senhor, então ele expôs toda a sua queixa, então Deus atentou para o seu íntimo, para o seu interior. E Davi diz mais, ele diz: no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. O diabo está sempre nos armando laços. Tem pessoas que estão sempre tropeçando na vida. Todo dia uma coisa aqui e outra ali, a pessoa nunca se firma com Deus. Está faltando oração. A Bíblia diz em Tiago: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Nós temos de buscar a Deus, temos de viver em comunhão com Ele. Caso contrário, nós vamos viver como as demais pessoas do mundo. Você sabia que tem muita gente armando laços para si mesma? Tem pessoas que não agem e não falam conforme a palavra de Deus. Ela arma laço para si mesma. Por exemplo, se ela dá um espirro, ela logo diz: eu acho que vou pegar uma gripe. E acaba pegando mesmo. Se aparece um caroço, ela logo pensa que pode ser algo pior. E desse modo ela aceita a sugestão do diabo. É assim que você arma laço para você mesmo. Por não falar de acordo com a palavra de Deus. Acaba caindo na armadilha do diabo. Provérbios 18, versículo 7 diz que a boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para sua alma. Tem pessoa que vive falando contra si mesma. Meu irmão, minha irmã, nunca diga nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Não assine embaixo da encomenda que o diabo manda para você. Não aceite. Surgiu qualquer problema, repreenda o problema e manda embora em nome de Jesus. Davi continua dizendo no versículo 4: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Não há ninguém que se importe comigo. Não há quem conheça o nosso coração. Nossos pais, o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos mais chegados, eles podem até conhecer um pouco de nós, mas o nosso âmago, a
nossa essência, a nossa alma, além de nós, só o Senhor conhece. E ainda que eles pudessem nos conhecer a fundo, na hora que o nosso coração está angustiado, na hora que estamos amargurados, tristes, desolados com uma situação, não há quem possa nos consolar. Além do mais, não há quem suporte ficar do lado de uma pessoa amargurada. Por isso Davi disse: olhei para minha direita e vi, e não havia quem me socorresse. Só Deus pode socorrer aquela pessoa que está em amargura e aflição de espírito. Davi disse: refúgio me faltou. A pior coisa que pode acontecer é quando a pessoa não tem Deus para se refugiar. Vem a tentação, vem o problema, surge a enfermidade, bate o desespero. Olha, não importa o que aconteça. Se você tiver o Senhor como seu refúgio, o inimigo não vai te encontrar. Mas para isso você precisa ser um praticante da palavra. Tirando o Senhor, não há quem se importe com a sua alma. Ninguém tem condição de cuidar verdadeiramente da sua vida. Só Deus pode fazer isso. A ti, ó Senhor, clamei, disse Davi no versículo 5. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Olha, quando as lutas surgem, quem é sábio não demora em buscar o socorro divino. Surgiu um problema qualquer, não demore em buscar a ajuda de Deus. Não demore. Porque se você demorar a buscar a ajuda de Deus, o diabo vai ganhando terreno, vai crescendo sobre você. Davi disse, a ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Quando nós estamos perdendo o controle da situação, quando a batalha é maior do que nós podemos suportar, nós temos de buscar a Deus rápido. A única solução que nós temos é clamar a Deus. E como é que eu tenho de clamar a Deus? Com a minha voz. Isso é, com o meu entendimento. Não buscando imitar outra pessoa, mas abrindo o meu coração e falando para o Senhor tudo o que está acontecendo comigo. Eu tenho de expor a Ele os meus problemas, eu tenho de reivindicar a minha bênção de acordo com aquilo que Ele me fez entender pela palavra. Aquilo que eu entendi que é o meu direito, aquilo que Ele prometeu nas Sagradas Escrituras, é assim que eu tenho que pedir, é assim que eu tenho de orar. Não é pecado você pedir alguém para orar por você, mas melhor é você mesmo expor o seu caso diante de Deus. Veja o caso do rei Ezequias. Ele ficou doente. Então o profeta Isaías veio se encontrar com ele. Em outra ocasião, o profeta já tinha orado e Deus já havia livrado Ezequias e todo o povo das mãos de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Assíria. Mas dessa vez o profeta não conseguiu orar por Ezequias. Deus disse ao profeta, fala com Ezequias para colocar a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. E o profeta então foi e falou com ele, falou, olha rei, o Senhor manda dizer que é para você colocar a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Meu querido, minha querida, tem certos momentos na vida que não adianta a gente pedir aos outros para orar por nós. Se a gente ficar na dependência da oração de outra pessoa, a gente acaba perdendo a batalha. Porque ninguém há que saiba exatamente o que se passa conosco. Por mais que a pessoa seja um santo, uma santa de Deus, não tem ninguém melhor do que você para dizer a Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. E além do mais, pode ser que a outra pessoa não receba de Deus aquela inspiração para interceder por você. Foi o que aconteceu desta vez com o profeta Isaías. Em outros tempos, quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Israel, Isaías orou e Deus livrou o povo. Deus livrou Ezequias e todo o povo de Israel.
Mas desta vez, Isaías não sentiu de orar. Ele não teve aquela inspiração para interceder por Ezequias. Pelo contrário, porque Deus chamou ele e falou: olha, vai lá, fala para Ezequias botar a sua casa em ordem, porque ele vai morrer. O que Isaías ia fazer? Ia orar? Deus já tinha falado com ele: Ezequias vai morrer, então não adianta orar. E Isaías então foi e falou para o rei: ó, coloca a sua casa em ordem. Deus mandou falar para você colocar em ordem, porque você vai morrer. Preste atenção numa coisa. Não tem ninguém melhor do que você para fazer a sua oração e pedir a Deus o que você precisa. Não fique esperando os outros orar. Porque se a outra pessoa a quem você pediu para orar não tiver essa inspiração, não receber a inspiração divina para buscar a bênção de Deus para você, pode ser que você fique sem a bênção. Orar sem inspiração, sem ver o que a palavra de Deus diz, é jogar a conversa fora. Isaías foi lá para orar pelo rei Ezequias, mas quando ele chegou lá, ele não viu o que fazer. Deus disse para ele: não adianta, fala com Ezequias, colocar sua casa em ordem, porque ele vai morrer. E ele foi e falou para o rei as palavras que Deus lhe disse então. E o que foi que Ezequias fez? Vamos ler, está escrito no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 2 em diante, diz assim: então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Então veja que Ezequias rasgou o coração diante de Deus. Ele não ficou rezando, repetindo coisas que os outros disseram, não. Ele foi explícito com Deus, ele disse: lembra-te agora, ó Senhor, de que eu tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que é reto aos teus olhos. Meu irmão, minha irmã, isso mexe com o coração de Deus. Deus se importa conosco, e quando nós andamos segundo os seus preceitos, quando nós obedecemos os seus mandamentos, respeitamos a sua vontade, fazemos aquilo que é reto aos seus olhos, Ele tem prazer em nos abençoar. Agora imagina se Ezequias não fosse uma pessoa temente a Deus, se não fosse uma pessoa que andasse de acordo com a palavra de Deus. O que ele iria dizer nessa hora para Deus? É importante você pensar nisso. Muita gente quer ser abençoado, mas na hora que ela necessita da bênção de Deus, ela não tem palavras para dizer para Deus. E por que não tem palavras? Porque ela não anda de acordo com a vontade de Deus. Qual vai ser o argumento dela para Deus abençoá-la? Não é? Você pede: meu Deus, me cura, me abençoa, me prospera, mas que argumento você tem se você não anda de acordo com a vontade de Deus? Salmo 91, versículo 14 ao versículo 16 diz: porque a mim se apegou, eu o livrarei. O Senhor dizendo: pô-lo-ei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. É bom você andar no caminho de Deus. É bom você seguir aquilo que a palavra de Deus te orienta. Ezequias era uma pessoa apegada a Deus. Conforme ele disse: lembra-te, Senhor, de que eu tenho andado diante de ti com fidelidade e com integridade de coração. Ele não era uma pessoa falsa. Tenho feito o que é reto aos teus olhos. E o que foi então que aconteceu? Deus atendeu ao clamor de Ezequias. Antes que Isaías saísse do palácio,
Deus falou com Isaías dizendo: volta lá e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E Isaías então voltou e falou para Ezequias. E Deus deu então uma revelação ao profeta. E ele disse para Ezequias: pega uma pasta de figos, põe sobre a ferida e ela há de sarar. E foi o que aconteceu. Agora imagine você se Ezequias não fosse uma pessoa temente a Deus. Se ele vivesse na dependência da oração do profeta. Imagina se ele fosse um bandido, um ladrão, um adúltero, um beberrão. O que ele ia dizer para Deus? Que moral ele teria para fazer a oração que ele fez? Olha, se você não está andando em retidão, se você é aquela pessoa inconstante, que uma hora faz o que é certo e outras tantas vezes faz o que não convém, se você não lê a Bíblia, não dedica um tempo para ouvir a pregação da palavra, aprender de Deus, você não está agradando a Deus. É bom se acertar com Deus o quanto antes. Ponha isso no seu coração. Você precisa ouvir a pregação da palavra todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa orar todos os dias, abrir o seu coração para Deus. Falar com Ele sobre a sua vida, sobre as coisas que te afligem, sobre os seus problemas. Porque Ele tem prazer em te ouvir e te abençoar. É bom se acertar com Deus. Porque surge uma situação como essa, você precisa orar, a única coisa que vai te restar fazer é pedir misericórdia. E Deus disse: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E de quem você acha que Ele vai ter misericórdia? De quem você acha que Ele vai se compadecer? Daquele que respeita a palavra dele, daquele que anda nos caminhos dele. Mas para aquele que anda errado, o que pode se esperar? Se acerte com Deus, porque é bom. Para aqueles que andam no caminho de Deus, Ele tem uma palavra que está escrita em Jeremias 33, versículo 3. O Senhor diz: clama a mim e responder-te. E Ele respondeu a Ezequias. Se você for uma pessoa temente a Ele, que respeita a palavra de Deus, que busca andar nos seus caminhos, você então vai poder se refugiar nele sempre que você precisar. Davi disse: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O que é um refúgio? Refúgio é um abrigo. É um lugar para onde a pessoa vai para escapar de um perigo. Quando é que você busca um refúgio? Na hora da calamidade, na hora que a coisa fica feia, na hora que o seu mundo está desabando. Quando tudo que não presta está caindo sobre você, tudo de mal está acontecendo. Quando o inimigo está buscando a sua vida, a sua alma, é nessa hora que você precisa de um local onde você possa se refugiar. E feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Porque vão é o socorro do homem. Tem coisas que o homem não pode fazer nada. Tem hora que não adianta você buscar o socorro humano, não adianta buscar o socorro do médico, do cientista, tem hora que nada disso resolve. Está escrito: vão é o socorro do homem. No Salmo 91, versículo 4, está escrito: Ele te cobrirá com as suas penas. Ele quem? O Senhor te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas, quer dizer, debaixo da sua proteção estará seguro. A sua palavra, preste atenção aí, a sua palavra é escudo e broquel. A palavra de Deus é escudo e broquel. Para quem? Para aquele que confia nela.
A palavra de Deus ela é um escudo, isso é, um instrumento de defesa, que defende a tua causa diante de Deus. Ela te defende da acusação do inimigo. E também é um broquel. O que é um broquel? Broquel era um escudo menor, geralmente ele era redondo e no centro ele tinha uma coisa pontiaguda. Era usado tanto para defesa quanto para ataque. A palavra de Deus ela é tudo o que nós precisamos para vencer na vida. Nela nós estamos protegidos e com ela, nós atacamos o inimigo e o expulsamos do nosso território. Para o guerreiro de Deus, todo dia é dia de vitória. Nunca é tarde demais para você realizar os seus sonhos. Nessa batalha espiritual não tem novo e não tem velho. Não tem essa de olhar para dentro de você, se olhar no espelho e pensar, eu já tenho idade, meu tempo já passou coisa nenhuma. Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então não importa se você perdeu 40 anos da sua vida, se você se acertar hoje com Deus e começar a praticar o Evangelho, começar a andar de acordo com a palavra, Ele vai fazer de você um vencedor. Deus é a nossa recompensa nessa terra. Com Ele nós faremos a diferença. No versículo 6, continuando a oração de Davi, versículo 6, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido, disse Davi. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O fato da pessoa se sentir abatida, já é um sintoma de que a pessoa não está bem com Deus. A pessoa que está bem com Deus, ela não deixa se abater. Aconteça o que acontecer, ela está sempre de cabeça erguida, porque ela confia nas promessas do Senhor. Porque a Escritura diz, no Salmo 125, versículo 1, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. Então, se você se sentir abatido por algum motivo, não demore em buscar a ajuda divina. Davi clamou dizendo, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Preste atenção. Os demônios são seres espirituais. São anjos caídos. E como seres espirituais, eles são mais bem dotados que os seres humanos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 7, está escrito a respeito do homem o seguinte, fizeste-o um pouco menor do que os anjos. Então observe que os demônios são anjos caídos, a capacidade deles é infinitamente maior do que a nossa. O homem foi feito menor do que os anjos. Mas os demônios não podem oprimir as pessoas que estão em comunhão com Deus, porque o poder do nosso Deus é infinitamente maior do que a capacidade de todos eles juntos. O dedo mínimo de Deus é mais do que o inferno inteiro. Então, se nós nos consagrarmos, consagrar significa separar para servir a Deus. Se nós nos consagrarmos para servir a Deus, se procurarmos viver de acordo com o plano que Deus traçou para nós, nós viveremos seguros e não haveremos de ter medo de coisa alguma, porque fiel é aquele que nos guarda. Confie em Deus. Confiar em Deus não é apenas você dizer eu confio. É você buscar conhecer a palavra dele. É você abrir o coração para receber a presença do seu Espírito. Viver de acordo com a sua vontade. É você se apegar a ele de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É viver em comunhão com ele a todo instante. É fugir do pecado, assumir a sua posição como filho de Deus. Confiar em Deus é também você arregaçar suas mangas e ver em que setor da sua vida o inimigo está agindo e partir para a guerra contra ele. Não importa quantos nem quais sejam os demônios que se levantarem contra você, você os vencerá em nome de Jesus. Davi diz no versículo 7, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Por que Davi pediu a Deus para tirar a alma dele da prisão? Ele não estava preso, mas a sua alma estava.
ela estava presa na angústia. Por que você acha que Davi estava angustiado? Só porque Saul queria matá-lo? Não. Não era só por isso. Davi estava angustiado porque ele estava sendo perseguido injustamente. E pior, por alguém por quem ele tinha uma grande estima. Saul era o rei de Israel e Davi, além de ser genro de Saul, ele era o chefe do exército de Saul. Ele nunca sequer falou mal do rei, pelo contrário, Davi era fiel ao rei. Diversas vezes ele colocou a vida dele em risco para defender o povo de Israel. Mas Saul procurava matá-lo. Por quê? Por inveja. Tudo começou num dia quando Davi e o seu exército voltaram da batalha. Após ter derrotado os filisteus, as mulheres da cidade começaram a dançar em volta deles e a cantar dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então o demônio do ciúme e da inveja se apoderaram de Saul. Isso mesmo. O espírito de ciúme e o espírito de inveja são demônios. Se você não sabia, aprenda isso. E Saul então teve inveja de Davi, porque o povo honrava mais a Davi do que o rei. E Saul também tinha medo de Davi, porque ele via que Deus era com ele. E então, desde esse dia, Saul procurava matá-lo. Mas o que deixava Davi mais chateado era o fato da afronta vir de uma pessoa que ele amava. Davi tinha respeito e estima por Saul. Às vezes nós recebemos o mal pelo bem que nós fazemos. Quem já fez de tudo para ajudar uma pessoa e depois foi apunhalado pelas costas, sabe bem o que eu estou falando. É nessa hora que o diabo joga o laço para tentar capturar a alma da pessoa inocente. Se você já tentou ajudar uma pessoa e depois foi traído por ela, você se sente magoado. Na hora que vem essa mágoa, é a hora que o diabo está jogando o laço para prender a tua alma. Porque a alma da pessoa culpada já está na gaiola dele. Mas ele tenta, através da mágoa, aprisionar também a alma da pessoa que foi traída, daquela que é inocente. Observa que Davi estava sendo perseguido sem causa. Ele não tinha culpa nenhuma, mas mesmo assim, ele estava sendo perseguido. E o espírito maligno da mágoa estava prendendo a alma dele na gaiola da angústia. E ele estava triste e angustiado por estar sendo perseguido por alguém a quem ele estimava e por quem várias vezes ele tinha colocado a sua própria vida em risco para livrar o seu povo. Mas Davi era um homem temente a Deus. E ele era inteligente o bastante para saber que ele não podia deixar que o diabo continuasse mantendo a alma dele presa naquela angústia. Por isso ele orou dizendo o seguinte: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quando Deus curar você, libertar você, prosperar a sua vida, então você verdadeiramente será um louvor para Ele. Ninguém pode louvar ao Senhor se não estiver bem. Não adianta falar da boca para fora. O seu interior, o seu espírito é quem tem de louvar ao Senhor. E isso só vai acontecer quando tudo na sua vida estiver indo bem. O Senhor Jesus falou que o Pai busca os verdadeiros adoradores. Está escrito assim em João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar em espírito e em verdade, o que significa isso? Adorar é diferente de bajular. Adorar é enaltecer as qualidades de Deus, mas não com palavras repetitivas, palavras decoradas, não. Eu, particularmente, nunca fui a favor desse negócio de ficar dando aleluia, 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 glória e glória sem parar, como se fosse um papagaio. Não, nós temos de dar glória a Deus e aleluia com inteligência. Muita gente fica repetindo aleluia, 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 sem saber o que isso significa. Aleluia é mais do que um grito de louvor, é uma expressão de ação de graças. É um hino de agradecimento a Deus. Quando você está grato
por uma coisa que ele fez por você. Quando você sente no coração aquela alegria da salvação de Deus. É como se fosse um cântico de alegria, mas essa alegria ela tem de vir do nosso interior, tem de partir do fundo da nossa alma. Como é que alguém pode dar o verdadeiro louvor estando atribulado? Como eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade se eu estiver doente ou estiver passando necessidade ou abatido ou angustiado por algum motivo? Eu posso até falar palavras de louvor, mas no meu íntimo não haverá verdadeira alegria de Deus. A doença não exalta o nome de Deus. A pobreza, a miséria não exalta o nome de Deus. A desgraça não proclama a sua glória. Mas o doente que é curado pelo poder de Deus, esse tem no seu coração a verdadeira alegria de louvar o nome do Senhor. Esse o adorará de verdade, com seu espírito cheio de agradecimento e satisfação. O miserável que se torna próspero, o desgraçado que é tirado da lama, o pecador que é perdoado e é feito uma nova criatura, esse adorará a Deus com o seu espírito, com o seu íntimo, não com palavras vazias, mas com verdadeiro gozo no coração. E a sua boca falará da verdade, daquilo que ele recebeu das mãos de Deus. São estes que o Pai procura. São estes os verdadeiros adoradores. Porque estes sim o amam de verdade. Deus não quer e não precisa de bajulador. Ele quer fazer de você uma pessoa vencedora. Ele quer te curar, quer te prosperar, te abençoar para que você se torne um verdadeiro adorador. E se você deixar, ele fará de você essa pessoa. Para quê? Para que você o louve e louve o nome dele não da boca para fora, mas de coração. Por isso Davi disse, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Enquanto a alma dele estava presa na gaiola da angústia, no sofrimento, não tinha como louvar o nome de Deus. Uma certa vez um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. E entrando na casa do fariseu, Jesus então se assentou à mesa, e uma mulher pecadora que havia na cidade, quando ela soube que ele estava na casa do fariseu, ela trouxe um vaso com bálsamo, um tipo de óleo perfumado de grande valor, e chegando-se por trás de Jesus, ela chorando, regava-lhe os pés com as lágrimas, os enxugava com seus cabelos e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Quando o fariseu viu isso, ele pensou consigo, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Então Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse para ele, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. E ele respondeu, diga, mestre. E Jesus lhe disse, um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? E o fariseu respondeu, eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me ofereceu nem água para lavar os pés. Mas esta com as suas lágrimas os regou, e com os seus cabelos os enxugou. Você não me saudou com um beijo. Era comum, e é comum entre os judeus a saudação com beijos. Por isso Jesus diz para ele, você não me saudou com um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Voltando então ao versículo que nós estamos estudando, Davi disse, tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome.
Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu com Jó. Jó era um homem muito rico. Certamente ele tinha muitos amigos. Afinal é sempre assim, né? Quem tem dinheiro vive rodeado de pessoas. Inclusive, Provérbios capítulo 19, versículo 4 diz que as riquezas granjeiam muitos amigos. Mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Se o pobre é desprezado até pelos seus parentes, quanto mais por seus amigos. Infelizmente é assim, mas é verdade. E foi o que aconteceu com Jó. Quando veio a desgraça, quando ele perdeu toda a sua riqueza que possuía e ainda por cima ficou doente, todos os seus amigos desapareceram. Até a sua própria mulher falou para ele: por que você não amaldiçoa logo esse seu Deus e morre? De todos os amigos de Jó, apenas 3 se condoeram dele e vieram lhe consolar. Essa tem sido uma situação de muitos. Os amigos se foram, os parentes já não fazem caso, todo mundo some na hora que você mais precisa. Não é assim que acontece? É isso que acontece quando a pessoa está enfrentando uma situação difícil. Mas quando a maré está boa, todo mundo quer ser seu amigo. Os parentes não saem da tua casa, você vive rodeado de pessoas, todo mundo está te bajulando o tempo todo. Até presente eles te levam. Meu querido, minha querida, se isso tem acontecido contigo, não fique aborrecido com parentes e amigos, não. Ore por eles, peça a Deus que os abençoe, porque aquele que tem condições de ajudar o semelhante e não o faz, ele está possuído por um espírito de avareza. Ele precisa de libertação. Então ore, não fique chateado porque o fulano ou a fulana não te procura mais. Você vai ver que quando as coisas melhorarem para você, eles vão voltar correndo. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando Deus mudou o seu cativeiro, veja o que está escrito em Jó 42:10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Presta atenção. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Talvez está faltando isso. Talvez você está numa situação difícil e Deus vai virar o seu cativeiro quando você botar a mão na consciência e orar pelaquela pessoa que te magoou, pelaquela pessoa que te traiu, pelaquela pessoa que falou mal de você. Talvez está faltando isso para Deus virar o seu cativeiro. Mas continuando aqui, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que possuía antes. E então vieram ter com ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os quantos dantes o conheceram, e comeram pão com ele em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram de todo o mal que lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Meu irmão, minha irmã, quando Deus mudar a sua situação, virar o seu cativeiro, quando der um tchan na sua vida, então as pessoas vão voltar a te procurar. Até aquelas pessoas que estavam te olhando assim meio atravessado, elas virão e começarão a te rodear. Porque eles vão ver o bem que Deus te tem feito. E também vão querer isso para a vida deles. Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar. Queremos exaltar o teu nome. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Mas essa adoração, Senhor, não vem dos nossos lábios. Ela tem de vir do nosso íntimo, do nosso interior. E isso vai acontecer quando o Senhor agir na nossa vida, virar o nosso cativeiro. Pai, pedimos que o Senhor venha livrar todas as pessoas que estão orando comigo. Eu peço, livra dos inimigos que são mais fortes. Visita-nos com a tua salvação. Liberta os que estão presos no pecado. Perdoa os que estão arrependidos dos seus erros.
Solta aquela pessoa que está com a vida amarrada, que não consegue prosperar no seu caminho. Cura essa pessoa que está enferma, levanta o caído, atende o clamor do que está abatido e oprimido, socorre o necessitado. Aí sim, essas pessoas vão te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Vão se regozijar naquilo que o Senhor fez. Eu vou fazer uso do poder que o Senhor me concedeu. E na autoridade que o Senhor me deu, em nome de Jesus Cristo, eu desfaço toda a obra do mal na vida dessa pessoa que ora comigo. E eu exijo que o mal bata em retirada e não oprima mais. Em nome de Jesus, está amarrado todo o mal, mando que saia, vá embora, desapareça e essa pessoa fique livre para a glória de Deus. E se você crê, diga amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.